Às vezes algumas pessoas têm uma visão meio que atípica da instituição Cruzeiro Esporte Clube. E eu, estudando algumas coisas, observando algumas pessoas, eu pude perceber e entender que não passa da limitação do regionalismo. Porque nós estamos inseridos aqui, e historicamente Cruzeiro e Atlético foram clubes, o Cruzeiro foi, o Atlético ainda é, clubes regionais, e a mídia ela é acostumada a falar apenas para o público de Minas Gerais. E aí, automaticamente, cria-se uma deficiência. O cérebro fica um tanto enrijecido no que diz respeito à expansão do nosso futebol e à forma que isso precisa ser feito. Quando a gente acostuma a tratar o seu filho dentro de casa, você, quando sai para o lado de fora, ou quando está em um ambiente externo, onde existem outras pessoas que não são acostumadas a ouvir você falando com o seu filho da forma que você fala dentro de casa, automaticamente essas pessoas vão criar um juízo a seu respeito, né? Mas quando nós agimos dessa forma é porque nós não temos maturidade suficiente para entender que a vida não se passa no interior do nosso lar, no interior da nossa casa. E assim eu consigo analogicamente trazer uma analogia para poder definir a maioria dos comentaristas do nosso estado no que diz respeito a Cruzeiro e Atlético, em especial Cruzeiro. O Atlético vive para um outro momento e nós falaremos disso num outro momento em se tratando de Atlético. Nós temos uma exceção gigantesca aqui no nosso estado, que é o Everton Guimarães. O Everton Guimarães, quando vai falar dos clubes de Minas, ele fala dos clubes mineiros dentro do contexto nacional e não dentro do contexto regional. Só que a galera, ela está acostumada, a esmagadora maioria está acostumada a falar de Cruzeiro como se ele fosse o Cruzeiro em Minas. Ele é em Minas, mas ele não é de Minas. Falar para o Cruzeiro de Minas. O Cruzeiro não é de Minas, ele é em Minas. E aí, o Alexandre Simões trouxe um comentário tão barato dentro da minha concepção. Quando ele fala que o Cruzeiro faz um estardalhaço midiático muito grande e entrega um resultado muito aquém daquilo que o barulho midiático faz. Fazendo citações da renovação do Matheus Pereira com vídeos e tal, a briga pela permanência do Caio Jorge com o Flamengo, ao trazer o Gerson para poder trabalhar aqui no Cruzeiro, e é lógico, né? Deixando para trás no que diz respeito a valores, jogadores extremamente renomados do nosso futebol e fazendo naquela oportunidade a maior aquisição financeira no que diz respeito a um jogador para atuar no nosso país. E isso ganhou conotação internacional e o Brasil inteiro falando a respeito dessa situação. A contratação do Gabigol lá atrás e a apresentação midiática com o Mineirão com mais de 47 mil torcedores apenas para recepcionar esse jogador e tal. Um barulho ensurdecedor de fato, né? Fazendo cumprir a palavra do próprio Pedro Lourenço, né? Do próprio Pedro Lourenço. Quando disse que traria uma contratação que balançaria Minas Gerais, e não balançou apenas Minas Gerais, o Cruzeiro se tornou pauta durante um ano em todos os mercados do nosso jogo, e é lógico, o Cruzeiro a partir de então se mantendo fora da bolha que o Ronaldo havia rompido lá no ano de 2022, mais especificamente falando no dia 18 de dezembro de 2022, quando fez a aquisição da instituição e levando o Cruzeiro de Minas para o planeta de fato, e o Pedro Lourenço, após a sua aquisição, fazendo manter com as contratações midiáticas, com algumas
contratações, com algumas falas, melhor dizendo, com algumas falas polêmicas e que também o colocaram no cenário nacional, se tratando do nosso futebol. É lógico que as falas foram infelizes até chegar o Leonardo Jardim e calar a boca de todo mundo. E o Cruzeiro agora, ele tá, né, fora do eixo, obrigando, né, fazendo obrigatoriamente os setoristas de fora do eixo, de fora de Minas Gerais, tratarem de Cruzeiro como se o Cruzeiro fosse um clube do eixo, né? O Raposo Azurra está até dizendo aqui a respeito do Wallace Borges, embora eu não seja um grande fã do trabalho dele, mas eu o acompanho, porque os melhores jornalistas esportivos estão no eixo, isso é um fato que não se nega. Mas você vê o Beckler, né, que é de lá, ele é o falso mineiro, ele é de lá, e ele trabalha também falando de Cruzeiro no seu dia a dia. Você vê o Bruno Formiga falando de Cruzeiro no seu cotidiano natural. Você vê o Igor, o narrador lá, falando de Cruzeiro naturalmente. Você vê o PVC falando de Cruzeiro, você vê a ESPN falando, você vê o UOL falando, você vê todo mundo tratando o Cruzeiro. Jorge Igor, obrigado, doutora, que é um dos melhores analistas para mim, mesmo sendo narrador, um dos melhores. O Vitor Sérgio Rodrigues, né, o VSR, também falando de Cruzeiro no seu cotidiano normal, fazendo com que o Cruzeiro esteja, né, inserido lá no mundinho que a galera criou e que não aceitam que outros clubes cheguem até lá. Aí o que acontece? Quando o Cruzeiro vai no mercado e faz todas essas aquisições de jogadores midiáticos para se manter, e aí eu ouço um jornalista que trata do jogo no nosso quintal falar que o Cruzeiro está fazendo muito barulho, muita mídia, mas apresentando um resultado não convincente, eu inclino-me a estar 100% contrário àquilo que ele tem como visão, porque eu acho que é uma visão de um cérebro enrijecido e que não conseguiu ainda ultrapassar, romper a barreira do regionalismo, fazendo com que o vício de falar dos times mineiros para Minas seja colocado em evidência. E quando se fala a mídia tradicional, em especial dos clubes mineiros para a mídia, é natural que se fale para massagear ou afagar o ego do torcedor atleticano. Então, quando se trata de Cruzeiro, a tentativa de diminuição da instituição, dos feitos da instituição, eles se tornam cada vez mais evidentes. E aí, né, é onde a gente traz a nossa colocação diante de tudo aquilo, porque eu fui correr atrás para saber como que funcionou o pontapé inicial do Palmeiras e do Flamengo, que são referência, goste ou não goste, são referência para se manter no topo. Não me lembro de um clube, com a exceção do Cruzeiro de 92, de 91 até 2003, de um clube se manter, e o São Paulo também, da década de 1990, se manter em evidência durante tanto tempo. O Cruzeiro fora 15 anos, o São Paulo me parece que foram 16 anos no topo, mas sem ganhar como o Cruzeiro venceu, né? Todos os anos vencendo um título importante nos 15 anos em que nós citamos aqui, entre 91 e 2003, 2004.